Bom, pessoal, continuando aqui com a resolução da prova 2, a segunda questão também era diferente, né, para todas as turmas, mas cada turma tinha uma questão específica, tá? Mas todas elas eram sobre translocação de herbicidas, né, e as propriedades que afetam a translocação. Então, a gente tem assim, principalmente duas propriedades, ou especialmente duas propriedades que afetam, né, os herbicidas ácidos, tá? Que relaciona a lipofilicidade, né, e a capacidade de ionização que esses herbicidas têm. Então, a lipofilicidade ela é medida pelo, vamos dizer assim, né, pelo coeficiente, pelo KOW, né, que é o coeficiente de partição octanol água. E a constante de ionização, que é o pKa. Tá? Então, de maneira geral, uma lipofilicidade muito alta, ou seja, um KOW muito alto, ele impede que o herbicida se transloque. Então, os herbicidas com alto KOW, eles não se translocam né, na planta. E dependendo do KOW mais baixo, né, mediano para mais baixo, dependendo da constante de ionização, do valor da constante de ionização, ele pode, né, ser translocado mais no xilema, mais no floema ou em ambos. Tá? Então é isso que a gente vai analisar em cada uma das questões, das turmas. Né? Uma das turmas, a questão era a seguinte: os herbicidas ácidos com alta lipofilicidade, baixa constante de ionização, tendem a ser translocados mais eficientemente pelo xilema ou pelo floema, ou não se translocam. Tá? Então, como, né, esses herbicidas têm uma alta lipofilicidade, isso impede a translocação. Tá? Então, essa era a resposta dessa turma. Na outra turma, os herbicidas ácidos com baixa lipofilicidade e baixa constante de ionização, tá? Tendem a ser translocados mais eficientemente pelo xilema ou pelo floema, ou não se translocam. Né? E explique. Então, a lipofilicidade, né, o KOW mais baixo, o herbicida que tem o KOW mais baixo, ele passa a ser dependente da constante de ionização para a gente entender onde que ele pode se translocar de maneira mais eficiente. Nessa condição de baixa constante de ionização, o herbicida ácido ele tende a se dissociar mais ou a se ionizar mais quanto mais o pH for, né, for mais alto em relação ao seu pKa. Então, assim, nessa condição, de maneira geral, os herbicidas ácidos apresentam uma ionização maior. Tá? E nesse caso, por exemplo, então, eles vão se translocar mais no floema, né, devido à armadilha iônica que vai acontecer. Quando eles entram no floema com pH mais alto, eles acabam se dissociando mais. Né? E lá eles ficam aprisionados, né, sendo translocados mais eficientemente pelo floema. Uma outra turma, novamente, né, os herbicidas ácidos com alta lipofilicidade. Então, alta lipofilicidade e alta constante de ionização. Na alta lipofilicidade não importa a constante de ionização. Né, o herbicida não se transloca por conta dessa lipofilicidade alta. E a outra turma era uma baixa lipofilicidade, porém uma alta constante de ionização. Então, a baixa lipofilicidade associada a uma alta constante de ionização, a gente percebe, né, que os herbicidas eles vão ser translocados, porém a alta constante de ionização indica que a dissociação ou a ionização é pequena. Então, o herbicida ele pode se translocar pelo xilema ou pelo floema por conta disso. Okay?